Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma resolução da nossa lista de exercícios. Dessa vez a gente vai tratar daquela questão, né, que falava lá dos 5 colegas que iam para países diferentes, e aí a gente quer saber em qual dos países a temperatura está menor, né? Ou seja, está mais frio. Tivemos uma boa quantidade de acertos, certo? Então 71,8%, mais precisamente 28 de 39 acertaram. Então, mesmo o índice tendo sido bom, resolvi fazer a resolução porque nós tivemos 11 colegas que não acertaram, ok? Então, vamos à questão. Silmara, Érica, Lívia, Antônio e Francisco, todos amigos, foram passear em diferentes países europeus. Criaram um grupo no aplicativo de mensagem para compartilharem suas fotos em pontos turísticos. Silmara foi para a Espanha e postou uma foto onde um termômetro marcava -1 grau Celsius. Então, Érica, que estava na Inglaterra, postou imediatamente uma foto em que mostra um termômetro marcando 32 graus Fahrenheit. Lívia, que estava na Suécia, não pensou duas vezes. Procurou uma praça onde havia um termômetro e postou a sua foto com um termômetro marcando 30 graus Fahrenheit. Antônio estava na Alemanha e também entrou na brincadeira. Printou a tela do seu aparelho celular, onde mostrava a temperatura de 263 Kelvin. Francisco, que estava numa praia em Portugal, também printou a tela do seu aparelho mostrando a temperatura de 27 graus Celsius. Comparando todas as temperaturas citadas, quem estava no local mais frio, menor temperatura era. Pessoal, duas respostas aqui vocês não poderiam ter marcado. A do Francisco, que está marcando 27 graus Celsius, já que eu tenho uma temperatura na mesma escala e bem menor, que no caso é a da Silmara, que está lá a -1 grau Celsius. Então não tem como 27 graus Celsius ser menor, já que eu estou querendo aqui o local mais frio. Outra resposta que você não poderia marcar, e ninguém marcou, ainda bem, é o da Lívia, né? O da Lívia não, perdão, é o da Érica. Como é que a Érica está a 32 graus Fahrenheit e a Lívia está no local a 30 graus Fahrenheit, então mesmo estando eles estando na mesma escala termométrica, não tem como eu marcar a Érica, já que a Érica está numa temperatura maior do que a da Lívia, tá certo? Pessoal, modo de resolver, a gente tem vários, tá certo? A gente pode desenhar as escalas, pode tentar ir colocando. A gente pode calcular a temperatura equivalente numa mesma escala, que é o que eu vou fazer, tá certo? Vamos lembrar como é que eu comparo essas escalas, né? Como é que eu comparo essas escalas? Vamos lembrar que a escala Celsius eu vou calcular a partir da seguinte equação, ó, temperatura Celsius menos o ponto de gelo dividido pelo número de partições, que é o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Na temperatura Fahrenheit, é a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido pelo número de partições, que é 180. E na escala Kelvin, é a temperatura Kelvin menos 273, que é o ponto de gelo, dividido pelo número de partições, que também é 100. Ok? Então, esses três termos, eu quero comparar duas escalas, eu só pego e igualo dois desses três termos, tá certo? Você ainda pode fazer, pessoal, desenhando as escalas, tá certo? Você ainda pode fazer desenhando as escalas. Por exemplo, eu tenho aqui a escala Celsius, que é a conhecida para a gente. Então, eu posso desenhar aqui do lado, olha, as outras escalas. Desenhar aqui as outras escalas, onde a gente pode ir identificando. Vou botar aqui o grau Fahrenheit, eu vou colocar aqui a escala Fahrenheit e eu vou colocar aqui a escala Kelvin. Então, a gente tem o ponto de gelo. O ponto de gelo nessas escalas, né? Vou colocar aqui o ponto de gelo nessas escalas.
a gente sabe que na escala Celsius, isso aqui é 0 graus na escala Celsius, na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, na escala Kelvin é 273, tá certo? A gente sabe isso aí. Então, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, que equivale a 273 Kelvin, certo? E aí você pode ir colocando as temperaturas aqui, olha. Por exemplo, lá, a Silmara, ela está a uma temperatura menos 1 grau Celsius. Então, a Silmara, ela vai aparecer mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é onde está a Silmara. Ela está a uma temperatura menos 1 grau Celsius. Aí, a Érica postou que estava lá na Inglaterra a uma temperatura marcando 32 graus Fahrenheit, ó. A Érica marcando 32 graus Fahrenheit. Olha, onde é que está o 32 graus Fahrenheit? Está aqui. Então, aqui é a Érica, ou seja, a Silmara, ela está a uma temperatura, né, está num local onde a temperatura é mais baixa, porque lembrando que aqui é abaixo de 0 graus Celsius. Então a Érica está numa temperatura equivalente a 0 graus Celsius, ok? Continuando, a Lívia que estava lá na Suécia, né? A Lívia estava a uma temperatura de 30 graus Celsius, 30 graus Fahrenheit. 30 graus Fahrenheit, pessoal, se você comparar essas duas equações aqui, ó, se você comparar essas duas equações, jogar o 30 aqui, né? Jogar o 30 aqui, esses 2 graus Fahrenheit abaixo de zero, isso aí vai equivaler, né? Uma variação de 2 graus Fahrenheit vai equivaler a uma variação menor do que 1 grau, né? do que 2 graus Celsius. Então eu voltei aí eu voltei aqui a quem é mesmo? A Lívia, né? A Lívia vai estar a uma temperatura parecida com a da Silmara, tá certo? Ou seja, vai estar uma temperatura mais baixa do que a Érica. Aí eu venho para o Antônio. O Antônio, pessoal, ele vai estar a uma temperatura 263 Kelvin. E aí a gente sabe que, a gente viu lá, que a variação de temperatura na escala Celsius, ela é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. O que é que isso significa, professor? É o seguinte, de 273, que é o ponto de gelo, para 263, cai em 10 Kelvin. Ou seja, uma variação de 10 Kelvin na escala Kelvin equivale a uma variação de 10 graus Celsius na escala Celsius. Então, essa temperatura aqui de 263 Kelvin, ela equivale... 263 não vai aparecer aqui embaixo, ó. Esse aqui é o Antônio. 263 não vai aparecer aqui embaixo, abaixo do 273. Isso aqui equivale a menos 10 graus Celsius. Então o Antônio ele estaria aí a um local em que a temperatura equivale na escala Celsius a menos 10 graus Celsius. E o último, que é o que esse aqui não poderia ser de forma alguma, que é o Francisco, pessoal, ele está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então o Francisco está lá nas alturas, olha. Então assim, a gente pode deduzir que o Antônio ele está realmente no local em que a temperatura é menor. Ok, pessoal? Então espero que tenha entendido. Qualquer coisa, a gente se vê por aí. Ok? Um abraço e até a próxima.